Olá pessoal, nós estamos aqui para uma entrevista muito legal com a doutora Marina Sintra, dermatologista, e o assunto não poderia ser outra coisa a não ser a pele, só que é a pele das mamas. Tá bom, gente? Então, roda aí! Então vamos lá para a primeira pergunta, doutora Marina. A pele da mama é diferente da pele do restante do corpo? E como devemos cuidar dessa pele? Excelente pergunta. A pele da mama é diferente do resto do corpo. Ela é uma pele muito mais sensível, uma pele que nunca fica exposta ao sol. Então ela é uma pele que ela já, por si só, ela já é mais sensível, consequentemente ela é uma pele mais exigente, a gente não pode usar muitos produtos químicos nela, que ela é uma pele mais reativa. Então a gente tem que ter todo um carinho com a pele da mama para poder deixar ela sempre hidratada, bem cuidada e não usar produtos que a gente está acostumado a usar em outros locais do corpo, como cotovelo, joelho, até mesmo no rosto. Então tem todo um cuidado específico para a pele da mama. Excelente, eu já vou partir para outra então. Alterações hormonais podem causar mudanças na pele da mama? O que é normal e o que merece atenção? Sim, as alterações hormonais, elas podem causar uma alteração da pele em relação, por exemplo, à oleosidade. Então, o paciente que eu recebo no consultório com problemas de síndrome do ovário policístico, por exemplo, ela pode ter um aumento de oleosidade, consequentemente ela pode ter muito mais um quadro até de acne nessa região, pegando região de colo e região da mama também. Então, a gente sempre precisa ficar de olho e atento, porque não é qualquer produto que a gente pode passar ali na região. Até você me disse uma coisa interessante aí sobre a síndrome do ovário policístico, que muitas mulheres podem apresentar aumento da oleosidade da pele. E um sinal interessante também é o pelo, né? Que Sim. Tem mulher que apresenta aumento de pelo. Sim, isso é na verdade. Mama, entre as mamas, relacionado até com a oleosidade e outros sinais, para a gente ficar de olho e não pensar numa alteração hormonal que pode ser justamente o que você disse, não é mesmo? Exatamente. Tem algumas pacientes que têm até um certo hirsutismo, que são um excesso de pelo, e aí a gente precisa ver como que são esses pelos nessa região. É normal? Não é? É um pelo delicado, fino, quase transparente? Ou é um pelo terminal, um pelo grosso? É isso que a gente precisa avaliar também, se tem alguma questão hormonal envolvida ali. Joia! Vamos para outra. Bora! Quais são os cuidados essenciais para evitar irritação e ressecamento da pele nessa região? Ou seja, para evitar o ressecamento na mama, na pele da mama. A pele da mama, eu atendo no consultório muitos casos de eczema, por exemplo, e muitas das vezes, às vezes a pessoa nem usou nenhum produto químico, mas ela só o fato de ficar usando a lingerie, usando o sutiã e abafar aquela região, ou o tecido ser de poliéster, não é um tecido de algodão, isso pode prejudicar e colonizar mais, junta mais bactéria, junta mais fungo, e isso sim pode gerar um reflexo na mama com algumas doenças de pele. É muito comum isso acontecer. Por isso que eu sempre recomendo, pessoal, usou o sutiã, põe para lavar, já não fica passando, usando um top de academia, deixar suado e reutilizar, jamais. Sempre deixar bem higienizado e bem ventilado na medida do possível, sempre o ideal é usar tecidos de algodão e que você Sim. não abafe tanto, né? Achei interessante. Até vou dar uma acrescentada aí. E o que você acha disso? Pacientes que você falou eczema, que é uma alteração, até nós vamos falar um tópico até especial, né? Sim. Fazer uma comparação, tudo. E aí é o seguinte, a pessoa que usa sutiã sintético, ou até o jeito de conduzir a lavagem e o cuidado com a lingerie, isso pode interferir. Por exemplo,
substâncias químicas como amaciantes e produtos de sabão em pó e tudo, ou líquido, eles podem, não sendo feito a lavagem com um enxágue ideal, tirar toda aquela substância química, ele pode ainda reter ali naquele produto, naquela lingerie, causando um quadro dermatológico, né? Não é assim que acontece? Sim, com certeza. Às vezes a gente fica investigando medicamento, investiga um monte de itens que poderia estar causando a irritação da mama e na perguntinha final, opa, que sabão em pó que você está usando? Que amaciante que você está usando? Então isso é fundamental. Isso pode sim, eles contêm muitas substâncias químicas, apesar do rótulo ser bonitinho, eles podem causar sim uma dermatite de contato, inclusive. Sim. E que muitas das vezes a gente nem desconfia do produto. O uso de cremes e óleos podem prevenir estrias na mama? O que realmente funciona? Aí eu gostaria que você também, já que é assim, tem a grávida, né? E a grávida também tem essa preocupação com estrias, porque é o que mais sofre justamente nessa época também, né? E então, o que você acha? O uso de cremes e óleos para prevenir estrias realmente resolve? Tem um fator genético? O que realmente funciona? Então, a questão dos cremes, eu costumo falar assim, as estrias na mama é multifatorial. Então, ela depende muito, principalmente na gravidez, em que a mama se desenvolve muito, a pele precisa acompanhar esse desenvolvimento. E muitas das vezes a pele não aguenta essa elasticidade toda e vai causando as estrias. Então eu falo que as estrias nada mais são do que as valetinhas, são os intervalos em que a pele esgarçou, a pele esticou ao máximo o que ela conseguia e aí o que ela não conseguiu acabou causando a estria. Então a pele da mama, a gente precisa hidratar, mas não é só a hidratação é um dos pontos. Existe também um fator que é o ganho de peso na gestação. A gente precisa controlar o nutricionista, com atividade física, claro, controlada, supervisionada, mas o ganho de peso também influencia. A paciente que ganhou muito peso na gestação, ela consequentemente vai ganhar muita mama, a mama vai ficar mais volumosa. Então isso também vai contribuir para que tenha um aumento das estrias. Fator genético super importante. A gente geralmente tem um histórico, às vezes, da mãe ter estria, a avó tem estria e a paciente acaba tendo também. O hidratante ele é fundamental, eu sempre peço para a paciente usar alguns hidratantes específicos que não agridem mais e que não irritam, mas eu acabo orientando que o pós-parto, vai ter o seu filho tranquila, vai amamentar, fique tranquila que depois a gente consegue fazer um tratamento bem bacana através de alguns procedimentos estéticos, né? Microagulhamento é um dos procedimentos que eu adoro fazer, dá um belo de um resultado, mas estria é sempre desafiador. Ah, com certeza. Nossa última pergunta é o seguinte: como tratar assaduras e irritações na pele abaixo da mama? Algo tão comum, né, em climas tão quentes. E realmente chega o paciente aqui, sabe, com aquela mama volumosa, toda assada. O que deve ser feito? O que você acha no seu dia a dia? O que pode ser feito? Isso é um caso muito comum no consultório. O paciente chega, como você falou, chega com a mama volumosa e chega com aquelas manchas mais avermelhadas em região inframamária, ou seja, embaixo da mama. Assim que a paciente suspende a mama, você consegue ver igual uma assadura, igual um bumbum de neném que está assado. E aí, muitas das vezes a paciente já fez de tudo. Ela já usou a pomada, que a vizinha falou para ela já passou talco e nada está melhorando. E na verdade ali a gente chama isso de um intertrigo. Eu falo que é parecido com uma frieira no pé. Então junta fungo, junta umidade, então a gente precisa tratar com medicamento para fungo, por incrível que pareça. Então precisa ser passado, muitas das vezes no protocolo eu gosto muito do resultado de uma nistatina, por exemplo, uma nistatina creme, dá muito certo e você acaba evitando de usar pomadas que são à base de corticoide. Porque a primeira coisa que a gente às vezes pensa, a pomadinha antialérgica que passa e usa aquela pomada que tem corticoide,
E o corticoide ele vai afinar mais a pele, ele pode dar as estrias também, por ele afinar, e ele pode causar uma resistência de fungo, porque ele não vai tratar o fungo, ele vai só maquiar o problema. E muitas das vezes, quando a paciente chega no meu consultório, que eu preciso fazer um exame, que eu vou detectar esse fungo, que eu quero saber que fungo que é, por ela já ter passado uma pomada antes, já maquiou, então a gente acaba atrapalhando o realizar do exame. Então eu peço para a paciente, não passa nada, vamos fazer o exame para detectar qual fungo que é, e muitas das vezes, prova terapêutica, eu já inicio uma nistatina creme, que vai super bem. Agora, medidas em casa também que a paciente pode fazer, saiu do banho, suspenda a mama, seca até com secador de cabelo, né? E passar uma toalha macia também para secar bem e usar roupa de algodão. Muitas das vezes o sutiã sintético, ele vai piorar a situação. Se você usar, suspender a mama com um top de algodão, vai ficar melhor o resultado. Bem por aí. Marina, muito obrigado por ter vindo aqui, um tema tão interessante que vai ajudar bastante as pessoas, vai tirar muitas dúvidas, com certeza muita gente já gostou desse tema e muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Baeta é um colega querido, um grande profissional e eu agradeço o convite, achei muito esclarecedor e eu estou ansiosa para o nosso próximo encontro, para a gente falar um pouquinho mais sobre a pele, a mama e as doenças que estão nelas relacionadas. Com certeza vai ser bastante interessante, que inclusive nós vamos incluir aquelas alterações que são até suspeitas para câncer de pele ou câncer de mama. Tá bom, gente? Não esqueçam de deixar o seu comentário, dar um like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!